Olá, professoras e professores! Bem-vindos aqui à edição número 5 do Clipando, o clipping comentado da educação, nessa iniciativa aqui que faz parte da formação dos professores, uma contribuição, uma humilde contribuição à formação dos professores. Vocês sabem que o sindicato tem um tripé, né, de compromisso com seus associados, que é serviços, mobilização e formação. Então, nesse caso específico, o clipping comentário da educação busca, né, essa contribuição à formação dos professores, né? Você sabe que aqui, esse Clipando, o grande objetivo é, além de fornecer clipes, né, fazer um monitoramento, uma observação do que ocorre na imprensa, ligado tudo à educação, à sala de aula, novas tecnologias aplicadas à comunicação, monitorando a imprensa, né, a respeito desse tema. Além disso, é fornecer insights, né, aos professores, o que eu acho muito mais importante, insights, né, iluminações, né, a respeito de como pensar, né, educação e até as suas estratégias em sala de aula, né, e insights sobre novas atividades, trabalhos, etc. Tá? Nós temos aqui nesse Clipando número 5, né, centrado aqui no ECA Digital, vocês devem estar acompanhando, que na edição anterior, número 4, a gente já tinha tratado de um clipe sobre ECA Digital, que já foi promulgado, né? Já foi assinado aqui o ECA Digital, foi o grande tema dessa semana, tá? O ECA Digital, que começa a valer, tá? E o letramento midiático e matemático, o que tem a ver? O que tem a ver os dois? Então, tanto a questão do letramento midiático quanto o matemático, que a gente até tratou na semana passada, e o letramento midiático informacional, publicado, né, através de um documento pela Unesco, né, aquele órgão da ONU ligado à ciência, tecnologia e cultura, tá? A necessidade do letramento midiático nas escolas, letramento midiático informacional. O que isso tem a ver com o letramento matemático? Vamos ver uma seleção de clippings aqui a respeito desse tema. E a pós-meritocracia e adultização, que é um tema também, alguns clipes, que é complementar a essa discussão do ECA Digital. Tá? Então, como nós dissemos, né, que aquele tripé, né, que o Simpro, Santos e região busca alcançar, serviços, mobilização e formação. Por falar em mobilização, vamos aproveitar aqui o ensejo, a oportunidade de divulgar que a Assembleia Geral Remota, dia 23 de março, a próxima segunda-feira, às 15 horas. Tá? Então, o grande tema aqui é a contribuição sindical. Então, o Sindicato dos Professores aqui de Santos e região convoca toda a categoria docente da rede privada de ensino, né, para uma Assembleia Geral Remota, que o evento está marcado agora para essa próxima segunda, agora dia 23, com o objetivo de discutir e deliberar sobre a contribuição assistencial para esse ano, o ano de 2026. Tá? Então, é importante acompanhar esses detalhes aqui, destacados, né? O horário, primeira convocação ocorre às 14h30, com o quórum estatutário, e a segunda convocação às 15 horas, com qualquer número de presentes. Tá? Então, prestem atenção que a inscrição, o professor deve solicitar o link de acesso, enviando um e-mail para esse e-mail aqui, assembleia@simprosantos.org.br. Então, vai ocorrer pela Microsoft Teams, essa Assembleia Geral Remota. Então, preste atenção também o prazo, né, para a solicitação, que deve ser até 1 hora antes do início da primeira convocação.
uma hora antes do início da primeira convocação, que ocorre às 14h30, tá? E presta atenção no requisito, é necessário realizar um cadastro comprovando a condição de trabalhador em instituições de ensino básico da rede privada na base do sindicato, né? Então, preste atenção nesses detalhes. Então, marque na sua agenda, nessa segunda-feira, temos Assembleia Geral Remota. Marque na sua agenda. Agora, dia 23 de março, às 15 horas, tá? Pelo Microsoft Teams, tá? Então, esse é o aviso aqui a ser dado. Vamos lá ao primeiro clipping para a gente começar a abrir aqui os nossos trabalhos. Claro, a questão do ECA Digital. O ECA Digital proíbe recursos que prendem a atenção de crianças nas redes sociais, tá? A gente já tinha falado a semana passada profeticamente, né? A gente já tinha conversado na edição anterior, tá? Então, o ECA Digital, ela prevê que as redes sociais que operam no Brasil serão obrigadas a abandonar o uso de recursos que possam prender a atenção de crianças e adolescentes, tá? Como, por exemplo, a gente sabe a rolagem infinita de feed, sem pausas naturais, reprodução automática de vídeos. Então, estão presentes aqui, previstos num decreto produzido pelo Ministério da Justiça e da Segurança Pública, para regulamentar o ECA Digital, o Estatuto da Criança e Adolescente, nessa versão digital, tá? O documento já foi lançado agora, né, nessa terça de 17, quando a lei começa a valer, tá? Então, o texto ainda, aprofundando um pouquinho mais no texto, ele proíbe qualquer tipo de técnica que explore fragilidades emocionais e cognitivas dos jovens, tá? Que a gente sabe que esses pontos fracos cognitivos criam um falso senso de urgência e usa a pressão emocional, gatilhos de recompensa para mantê-los online. É a famosa dopamina para as massas, né? Então, isso está previsto para crianças e adolescentes. Agora, destacando aqui, eu quero destacar aqui com vocês um trecho desse artigo, depois vai estar aqui na descrição do vídeo e também na matéria lá no site do sindicato, os links, as referências desses clipes, né, que a gente está comentando aqui, tá? Então, verificação de idade. As plataformas podem ter de confirmar a idade do usuário para liberar o acesso a determinados conteúdos e serviços. Proteção contra conteúdo nocivo. Empresas devem adotar medidas para reduzir a exposição de menores à pornografia, violência e material inadequado. Responsabilidade das plataformas. Então, serviços digitais podem ser obrigados a agir para prevenir riscos e responder rapidamente a denúncias. Ferramenta para responsáveis. Pais ou responsáveis podem ter acesso a mecanismos de supervisão e controle de uso e proteção de dados e privacidade. Isso é muito importante na minha avaliação. Já não era sem tempo isso, né? Isso até faz parte da discussão do letramento midiático informacional, que é um tema que dá para se perceber que é candente, fundamental aqui no século XXI. Mas a gente sabe muito bem que essas medidas ainda são paliativas. A gente sabe que a regulamentação é uma palavra que está na moda, que está na boca da grande mídia, de muitos críticos, né, ao trabalho das Big Techs, do Vale do Silício e aquela coisa toda. A gente sabe que a verdadeira questão que vai resolver o problema, a questão maior, é a soberania digital, tá? A partir do momento que essas novas esferas públicas modernas, que são privadas, tá? As redes sociais e todas essas plataformas, essa plataformização da esfera pública, não é tão pública assim, porque estão por trás interesses privados. Então, eu vejo, me permitam fazer um tipo de imagem.
A regulamentação, ela é meio assim parecida como, por exemplo, a raposa invadiu o galinheiro e está fazendo a festa, roubando, levando as galinhas embora para devorá-las, né? Aquela coisa toda, até que o galo alfa aparece lá para a raposa. Olha, vamos regulamentar isso daqui. Isso aqui está uma bagunça, está precisando de regulamentação. Vamos fazer o seguinte: eu sei que você vai entrar aqui, saquear, levar todo mundo, mas vamos regulamentar. Só faça isso às terças, quintas e sábados, a partir de tal hora até outra hora. Nos outros dias, deixa a gente em paz, fica na sua. Então, eu vejo mais ou menos a regulamentação como uma medida paliativa, porque, no final das contas, tá a questão de que as redes sociais e as plataformas são a dopamina, sabe aquela sensação agradável de prêmio e gratificação, dopamina para as massas, tá? Que é o grande negócio que as Big Techs encontraram e exploram. Isso significa cercear a fonte de lucro deles. É lucro cessante. ECA digital é lucro cessante para essas Big Techs. Claro que restrito a um público como de crianças e adolescentes, mas a gente sabe que essa tecnologia intuitiva, esses gadgets, né, e dispositivos altamente intuitivos, a criança, desde tenra já tá intuitivamente capaz de manipular. Daí a necessidade de uma regulamentação como essa. Então, a gente não pode perder esse horizonte, tá? De que a coisa definitivamente será resolvida através de uma soberania digital. Sabemos que países como China, Rússia, têm suas próprias redes sociais. Claro que a grande mídia aqui ocidental fala que é censura, que é não sei o quê, que é o governo querendo estatizar. A gente sabe que não é bem assim, principalmente na China. Tá? Então, razão pela qual, pelo menos esse humilde blogueiro e apresentador, e jornalista e professor vê dessa forma, né? É uma questão para ser discutida, mas é um paliativo necessário. Era necessário isso que está sendo colocado. Vamos lá. Esse segundo clipe aqui mais politizado, vocês estão percebendo que a pegada aqui hoje está mais política, é esse aqui do site da Fórum, Meritocracia, Pós-Meritocracia e o Esvaziamento da Escola, a herança educacional dos golpes. No Brasil, todo golpe de Estado também traz consigo mudanças estruturais do sistema de ensino. Afinal de contas, é preciso apresentar aos estudantes a ideologia da nova ordem vigente. Tá? Sobre a questão dos golpes, aqui esse artigo fala do golpe de 64 e de 2016 o impeachment contra a Dilma, que a gente sabe que claro que o texto coloca como golpe, mas esses duas grandes, vamos colocar assim, eufemisticamente, divisores de águas políticos nacionais, resultou em mudanças drásticas do sistema de educação vigente. E é sobre isso que o texto trata, né? Então, ele fala aqui, o autor, o Francisco Fernandes Ladeira, que é doutor em Geografia pela Unicamp, e atualmente é pesquisador pós-doc lá do Instituto Federal de Minas, no campus Ouro Preto. Eu conheço pessoalmente, né? De vez em quando ele concede entrevista para nós lá no canal desse humilde apresentador aqui, o canal Cine Gnose 360, live Cine Gnose 360 lá do YouTube, tá? E é muito interessante que ele coloca aqui nesse texto que, por exemplo, o golpe de 64 transformou as disciplinas da área de ciências humanas, geografia, história, filosofia, sociologia, em uma coisa genérica chamada estudos sociais e foram esvaziadas, tá? Da mesma forma, depois do impeachment, lá sobre a presidenta Dilma, e durante o governo interino do Michel Temer, tá? O presidente desinterino, como falaram na época, foram promovidas grandes mudanças educacionais,
tá? Para atender a chamada racionalidade neoliberal. Então, foi um novo ensino médio, você sabe muito bem disso. Também com o objetivo de esvaziamento das ciências humanas, e criou novas disciplinas, conhecidas como itinerários formativos, vocês conhecem muito bem isso, sob o argumento de tornar o currículo mais flexível, etc., e aprofundar o interesse e as possibilidades, a empregabilidade, né? A gente sabe muito bem disso, que, na verdade, a gente sabe muito bem que priorizou-se as competências socioemocionais úteis ao mercado de trabalho, e não o senso crítico, a formação de cidadania, que é a principal crítica, tá? Então, ele avança aqui o texto, que é muito interessante, de que o avanço nas novas tecnologias no mercado de trabalho tornou os empregos cada vez mais escassos. Então, a gente está acompanhando a revolução criada pela inteligência artificial, por exemplo, e o que aconteceu? A ascensão da chamada pós-meritocracia, que eu vou até citar uma pequena parte do texto aqui. Esse conceito de pós-meritocracia foi esse quem vos fala que acabou criando, tá? Esse conceito de pós-meritocracia para distinguir-se do mérito empreendedorismo, que está por trás do novo ensino médio, né? Me permitam ler esse trecho aqui. Dessa forma, para além da meritocracia, surge aquilo que o professor Wilson Ferreira, que é esse que vos fala, conceitua como pós-meritocracia. Em vez de enfatizar o esforço e a capacidade, como na narrativa meritocrática, a pós-meritocracia parte do princípio de que o sucesso pode ser alcançado através da sorte ou do acaso, em apostas online, investimento na bolsa de valores ou empreendendo como influência digital, como um passe de mágica. Anteriormente, né, mencionando o mito do capital humano, é superado no contexto da pós-meritocracia. Não por acaso coaches mirins têm viralizado nas redes sociais ao incentivar os jovens a abandonar a escola para focar em enriquecimento rápido, marketing digital, vendas online. É aquilo que eu defino como esse novo ecossistema digital, daí essa urgência, né, do ECA digital, desse novo ecossistema que cria aquela ilusão de que você pode amealhar dinheiro rápido. E principalmente o ódio em relação à carteira de trabalho, CLT, que coloca como um agente inferior. E já vi muitos vídeos desses influencers falando que você urgentemente tem que criar um plano B para a sua vida, tá? E mostrando que o pessoal que é registrado em carteira vai ficar em pontos de ônibus, andando em trem e metrôs lotados. Você não quer isso para a sua vida, você quer ganhar dinheiro rápido. É o chamado lance, esse que eu defino como um zeitgeist, chamado da pós-meritocracia, já que essa mitologia do mérito empreendedorismo, a gente sabe que já está se revertendo. Essa chamada geração Z está caindo a ficha, que essa coisa que, de repente, transformar a força de trabalho em capital, se acontece, é longuíssimo prazo. Tá caindo a ficha de que a coisa não é assim, que esse mito é uma mitologia, uma grande mitologia, grande sistema mitológico que foi criado, não vou entrar em detalhes aqui, mas esse texto aqui é muito interessante, coloca em xeque, né, essas questões que conecta com a ECA digital, claro, tentando esses coaches mirins, essas coisas tudo oferecendo assim oportunidades de sucesso, enriquecimento rápido. Esse é que é o problema da pós-meritocracia, é a criação daquilo que eu defino como uma zona cinza, que é criada entre a contravenção, a criminalidade e a legalidade. Tá? É uma coisa muito perigosa, que isso pode reverter num tipo de consciência amoral, de uma amoralidade em relação aos seus próprios atos nesse ecossistema digital. Vamos ao outro clipe,
Adultização, como proteger crianças e adolescentes dos riscos do universo digital. Debate das redes sociais impulsionou a aprovação da lei contra a exploração infantil nas redes e fomentou o debate sobre o papel das escolas nesse contexto. Isso aqui é do ano passado, vocês devem lembrar muito bem o impacto daquele influencer, o Felca, aquele vídeo, né, que eu até estou colocando aqui novamente, porque se encaixa aqui na nossa narrativa aqui do Clipando número 5, da questão da adultização, tá? A questão da adultização. Sobre a adultização, vamos um pequeno trecho aqui para definir esse conceito, tá? O que é adultização? A adultização pode ser definida como contato precoce com conteúdos, comportamentos, responsabilidades ou padrões estéticos típicos da vida adulta, o que pode comprometer o desenvolvimento físico, emocional e social de crianças e adolescentes. A adultização combinada com a superexposição nas redes sociais potencializa os seus efeitos em diversos aspectos, especialmente nessa etapa de vida em que o cérebro está em formação. Quando você antecipa etapas, você amplifica a vulnerabilidade de crianças e adolescentes, já que eles ainda não têm condição para poder lidar sozinhos com os riscos a que podem ser expostos, como avalia Rodrigo Negim, especialista em educação digital e coordenador do eixo digital do Instituto Alana. O problema é que nesse hype todo, vocês devem ter acompanhado do vídeo do Felca, ficou muito concentrado na coisa da erotização. Praticamente adultização e erotização tornaram-se sinônimos, quanto o conceito de adultização é muito mais amplo, que envolve essa coisa da pós-meritocracia. Então, você vê esses coaches mirins, tá, já discutindo e colocando o jovem, o adolescente, em contato com situações que é da vida adulta, ganhar dinheiro, enriquecimento rápido, né, como você investir na Bolsa de Valores. Então, de repente, os investimentos começam a se transformar cada vez mais. Isso é uma outra questão séria. Cada vez mais essas casas privadas de investimentos, como a XP Investimentos, etc., cada vez mais elas são muito parecidas com casa de apostas. Investimento e aposta, vide aí o escândalo do Banco Master, tudo isso que está rolando está nesse âmbito da pós-meritocracia. Então, cada vez mais o investimento, né, que antes era no campo da racionalidade econômica, etc., hoje está cada vez mais próximo a um cassino digital. Tá? Então, é muito pertinente, é muito interessante esse texto, o conceito de adultização, que a grande mídia transformou assim, a adultização e erotização como praticamente conceitos sinônimos. E até o Felca, naquele famoso vídeo, né, esse influencer, colocou isso. A questão, de repente, desses coaches mirins que está ensinando o suposto caminho das pedras. Então, isso significa que não precisa escola, para que estudar? Quando está aí todas as oportunidades de você obter enriquecimento rápido. Tá? Então, isto é complicado. Vê esse outro clipe aqui. Unesco aponta para baixa implementação da educação midiática nos currículos mundo afora, nas bases curriculares mundo afora. Isso é muito interessante, né? Que é um artigo de um coordenador pedagógico, Bruno Ferreira, aqui nesse site Educamídia, tá? Que ele fala da urgência da educação midiática, do qual aqui partilha esse humilde professor e blogueiro aqui que vos fala, tá? A urgência da educação midiática no cenário global ganhou um novo marco. Vocês sabem, com o anúncio da Unesco, que o PISA, a matriz do PISA, tá?
aquela pesquisa global de competências educacionais, tal, a matriz do PISA para 2029 passará a avaliar de forma integrada o letramento midiático e informacional, mas não só isso, inclusive a inteligência artificial, tá? Que é uma movimentação aqui da Unesco junto com a OCDE, a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, tá? Que eles reforçam juntas a necessidade de políticas educacionais sólidas. Só que o problema é que esbarra numa realidade fragmentada. A maioria dos 194 países membros da Unesco reconhece a importância do tema, mas apenas 9% possuem uma política específica para a área e 22% não a integram. Tá? Vê esse trecho aqui, temos um trecho aqui? Temos aqui para a gente... Vamos aqui ler juntos. No entanto, até o momento, nem mesmo o BNCC, tá? O Banco Nacional a Base Nacional do Conteúdo Curricular, da computação foi plenamente implementada no Brasil. Nem o BNCC da computação foi plenamente implementada. A última pesquisa TIC Educação demonstra isso, com o posicionamento de 59% dos coordenadores pedagógicos participantes do levantamento, que afirmam que suas escolas ainda não contemplam esse currículo. Nesse cenário, é urgente desfazer a confusão, isso é importante, a confusão entre o currículo de computação e a educação midiática. Há muita confusão, estão se colocando como sinônimos, isso daqui. Em que, embora tenham intersecções, não se equivalem. Sem essa clareza conceitual e uma política de implementação que organize a sobreposição de normas atuais, o Brasil continuará distante de fechar as lacunas que ainda dificultam uma prática pedagógica e segura no desenvolvimento de saberes críticos às mídias na cultura digital. O PISA ele vai avaliar letramento midiático informacional ao lado de competências como matemática, geografia, história e assim por diante. O problema é que a computação, o laboratório de informática, é o ponto final do letramento midiático e informacional, que eu até amplio mais como alfabetização visual e audiovisual. Tá? Até amplio mais esse conceito. Tá? Que é o curso que, inclusive, eu vou ministrar aqui no Simpro São Paulo, na escola de professores, cuja aula síncrona é agora dia 26 de março, próxima quinta-feira, às 19 horas. E depois as aulas estão gravadas, né? É um curso de 12 horas aulas que eu ministro sobre esse tema, tá? Então, é muito interessante que a Unesco, ela expressa ou revela essa necessidade que é fundamental no século XXI. Não preciso nem aqui discorrer sobre os impactos, as consequências políticas, principalmente nas redes sociais, a polarização política, a engenharia do caos político, né, que está produzindo, que gera essa polarização de qualquer coisa nas redes sociais, tem a ver com uma espécie de falta de letramento, de analfabetização visual e audiovisual, ainda mais que entra agora em campo também a inteligência artificial para complicar. Então, esse texto aqui desse coordenador, tá, o Bruno Ferreira, esse coordenador pedagógico, é bem interessante porque ele mostra esse equívoco. Na verdade, o letramento midiático, o grande resultado final, tá? O acesso, a decodificação, criação, produção de conteúdos midiáticos, que é a parte final, que é a edição do material visual, passando pela roteirização, criação de argumento, sinopse, e a discussão da alfabetização visual e audiovisual, até chegar à produção de um material próprio, tá?
sendo que a informática, o laboratório de informática é o ponto final onde você edita o material visual, né? Então, eu aponto para vocês a urgência desse tema, que a própria Unesco já vai, o PISA, a partir de 2029, esse é o grande marco que está sendo colocado, a partir de 2029, tá? Vai ser mais uma competência que vai ser cobrada durante a pesquisa, que a gente viu que também matemática foi mal aqui no Brasil, em relação aqui a essa pesquisa do PISA. Já vamos discutir a questão da matemática, que tem a ver matemática e letramento midiático, acho que tem tudo a ver. Mas vamos continuar aqui sobre esse assunto com esse próximo clipe. Conheça 12 projetos inspiradores de educação midiática para incentivar o pensamento crítico. Esse é o grande objetivo, que é a questão de complementar a formação da cidadania. Principalmente a gente sabe, né? A gente não vive mais com as mídias como no século passado, né? A gente vive nas mídias. A gente está vendo uma situação muito diferente do que era no século XX, no século passado, tá? Então, vê esse artigo, 12 projetos inspiradores de educação midiática aqui no Brasil, tá? Eu destaco esse da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, Fiocruz, Rio de Janeiro. Então, acompanhe comigo. A Mostra Audiovisual Estudantil, que eles criaram lá, Joaquim Venâncio, coordenada pelo professor Gregório Galvão de Albuquerque, é uma iniciativa que une educação midiática, crítica e produção audiovisual, proporcionando aos alunos da Escola Politécnica uma plataforma para expressar suas inquietações e formar um olhar crítico sobre o mundo. Foi criada em 2010 e a mostra valoriza a produção independente de vídeos por estudantes com foco na reflexão, na interpretação de imagens, isso é fundamental, questão da interpretação crítica de imagens, em vez do simples domínio de ferramentas tecnológicas. O projeto busca não apenas ensinar a operar câmeras, mas incentivar a construção de sentido e transformação através da imagem. Isso aqui a gente já comentou até em clipes aqui passados, tem a ver com o aluno conseguir entender que as imagens têm a ver com sintaxe, gramática e formação de narrativas, assim como na alfabetização simbólica, quando a gente aprende a ler e escrever. Tá? Então, é no mesmo plano, embora você lide com imagens, né, essa alfabetização icônica, as imagens também são formadas, assim como na linguagem escrita, na leitura, aquela coisa das letras, fonemas, sílabas e tudo mais, também se organiza assim a cultura das imagens. Então, muito interessante esse texto, tá? Volto a repetir, é bem interessante, são exemplos importantes. 12 projetos inspiradores de educação midiática para incentivar o pensamento crítico, que é lá daquela agência de notícias A Porvir, que eu sempre utilizo, é uma das fontes assim inesgotáveis, né, de artigos interessantes para a gente aqui comentar, refletir e servir de insights, né? Isso aqui é o mais importante. Mas vê isso daqui para a gente fechar aqui os nossos, quase fechando, né, os nossos temas. Olha só que coisa. Do Jornal da USP, incentivar a individualidade do aluno auxilia na aprendizagem da matemática. Quando os educandos se sentem bem em relação às suas habilidades, ficam mais dispostos a assumir riscos e lidar com desafios. Tá? Esse texto é interessante porque ele associa o ensino da matemática com a autoestima. Tá? O ensino da matemática com autoestima. Raiz quadrada, trigonometria, fórmula de Bhaskara, como abre aqui o artigo falando, e equação de segundo grau,
Pode ter sido termos que tiraram o sono durante a escola. Cerca de 60% dos estudantes brasileiros de 15 anos relataram sentir ansiedade quando estudam matemática. E eu, no qual também este humilde professor também se inclui. Eu era péssimo. Minha relação com a matemática era de medo e ansiedade. Segundo dados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA, o famoso PISA, que foi de 2022. O estudo demonstra que, assim como os outros países participantes, reações de aversão e medo dificultam o aprendizado escolar, com destaque para a área de disciplinas exatas. Essa é a grande questão. Tá? Vou até destacar um trecho aqui do texto, que eu acho que é fundamental, é o ponto central aqui do autor. O afastamento dos estudantes é observado, o afastamento da matemática, né, é observado conforme as etapas de escolarização são avançadas. Isso é muito interessante, preste atenção. Quando mais novas, nota-se entusiasmo em contar objetos, desenhos, outros recursos que dão lugar a imagens impressas, traços no papel, conforme crescem. Segundo a Raquel, que é uma professora aqui que é citada aqui na matéria, essa mudança é mais nítida na transição do ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2, ou seja, entre o quinto e sexto ano da escola. Aí, continuando aqui um pouquinho mais à frente, pulando um parágrafo, as mudanças das abordagens e o aumento do número de professores, o que diminui o contato diário com os estudantes, para cada componente curricular também contribui para esse cenário. Aqui é a parte mais interessante. Para a profissional, existe uma perspectiva de que, ao passar para outra etapa da vida escolar, é preciso deixar para trás o empírico, o concreto, o lúdico e o brincar, para dar lugar a uma matemática mais séria e abstrata, entre aspas. Entretanto, é preciso enxergar os alunos de acordo com suas idades. A gente precisa considerar que eles ainda são crianças e que precisam da experiência com o fazer, com objetos e com meio para aprender a matéria. Isso aqui é bem interessante. A matemática é divertida, é um momento, a gente já tratou aqui num dos clipes, eu me recordo, num dos clipandos, é aquela questão daquele historiador holandês, Johan Huizinga, aquele livro Homo Ludens, que ele fala da questão do jogo e do brincar na infância, tá? Onde não há nenhuma cobrança em relação à performance, eficácia, produtividade, desempenho, sendo que o jogo em si é mais divertido do que o resultado final, tá? Aquela coisa do que no jogo, na brincadeira, as próprias crianças propositalmente criam regras para alongar o jogo, para demorar mais para sair um vitorioso. Porque a questão não é tirar um vitorioso, é o processo, é a brincadeira, é o lúdico, o empírico. E isso começa a se perder, né, com o avançar dos anos, com a coisa aí sim, e entra a matemática nesse bojo, a questão das fórmulas, números, equações, e cada vez mais a gente começa a se blindar em relação ao erro. O errar parece que começa a afetar a autoestima, a autoconfiança, tá? Então, essa questão da autoconfiança, da autoestima, tem a ver com a maneira como a gente lida com os nossos próprios erros. Tá? Para a criança, tudo bem, porque está no campo do empírico, do concreto, do lúdico, como aponta aqui essa matéria, que é muito interessante. Né? Essa matéria aqui do Jornal da USP, volta aqui a destacar, incentivar a individualidade do aluno, auxilia na aprendizagem da matemática. E ainda mais o contraponto, né? É claro que a matéria não coloca isso, mas colocando como um background a mídia, tá? Que a gente sabe que a mídia tem uma posição muito anti-intelectualista. Então, por exemplo, essas coisas de matemática, fórmula tal, é coisa de nerdismo. Então, como o adolescente está no momento ali de busca de aprovação, tá?
de ser acolhido por um grupo e tudo mais, ele quer tudo menos parecer estranho, diferente. É aquela coisa que eu quero fazer parte da galera, eu quero fazer parte de um grupo, eu não sei o quê. Então, essa coisa, né? Principalmente os filmes norte-americanos, eles passam muito isso, tá? O garoto popular, a garota popular, esses filmes sobre o ensino médio, as high schools norte-americanas sempre colocam isso, né? O garoto popular e o seu contraponto nerd, o esquisito, loser, derrotado, estranho, e aquela coisa. Então, isso cria mais uma camada de preconceitos, né? E essa coisa de blindagem do medo da aventura, medo do erro, medo. Então, cria-se esse estereótipo. Então, eu acho que o letramento midiático ele colabora nessa questão da autoestima, né? Essa coisa de você se representar, se apresentar e lidar e saber lidar com uma coisa aparentemente tão abstrata, que é a criação de roteiro, roteirização, planos de câmera, edição, decupagem, montagem, lidar com ferramentas ferramentas digitais que envolvem, tá? Esses processos, né, de finalização, que envolve também a produção visual, audiovisual, noções matemáticas, tá? Então, eu acho que há um encontro feliz aí, tá? Entre o letramento matemático e o letramento midiático informacional, tá? Há esse encontro feliz com essa questão que é muito salientada nesse artigo da autoestima, da autoconfiança. Aprender a lidar com as frustrações, os erros, tá? E aceitar o risco. Isso é muito importante, né? Muito importante. Vamos avançar mais, temos mais um clipping aqui. Livros, histórias e descobertas na rotina da educação infantil. O terceiro episódio da série de vídeo-reportagem mostra como livros e histórias podem fortalecer a curiosidade, a expressão e a imaginação das crianças. É daquele site chamado Nova Escola. É uma série de vídeo-reportagens. Eu vou dar a referência vai estar aqui, está aqui abaixo, né? Vocês já estão vendo o vídeo publicado. Às vezes eu tenho a sensação que eu estou numa live, meu Deus do céu. Costume. Não, mas está aqui abaixo na descrição os links, tá? Isso aqui é muito importante, deixa eu encontrar aqui a referência aqui, tá aqui. Na educação infantil, o contato com livros e histórias amplia repertórios. Isso é muito importante, abre caminhos para que as crianças aprendam a ler o mundo e se expressar. Então, é uma série aqui, esse artigo trata do terceiro episódio dessa videoreportagem, que em parceria com a Van Leer Foundation e a Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, é um terceiro episódio de uma série que é sobre práticas inspiradoras na educação infantil, mostrando como momentos de leitura, conversa e exploração de livros ajuda a fortalecer a curiosidade, a escuta e a expressão das crianças. Isso tem tudo a ver com esse tema da autoestima. Essa coisa de fortalecer a curiosidade, a escuta, a expressão das crianças, essa coisa da leitura, da descoberta, a narrativa. A curiosidade, o senso da curiosidade, a força desse sentimento da curiosidade, supera o medo do erro e da frustração. Isso é muito interessante. E essa questão, para nós professores, é fundamental, dessa questão do poder da narrativa. Eu até sou mais assim otimista em dizer, porque nós só existimos, nós professores ainda existe, apesar de todos esses avanços tecnológicos, desse tsunami tecnológico, a gente ainda só existe porque há uma necessidade
atávica, eu vejo no ser humano, de ouvir histórias. Claro que isso vem essa memória que nós temos, ancestral, né, vem das nossas sociedades mais primitivas de cultura oral, onde a transmissão do conhecimento era através de histórias, lendas, mitos que eram contados. Então, é uma coisa atávica que permanece. Ainda precisamos, ainda queremos ouvir histórias, boas histórias, tá? Eu ainda acho que a profissão do professor, se ela ainda existe, é devido a isso. Bem ou mal, o professor jamais será reduzido a um mero facilitador ou um mero técnico, tá? Mas é um narrador, tá? E até conheço, é muito interessante, eu acho que vocês podem, por exemplo, pesquisar isso, que é metodologias de ensino baseadas na jornada do herói, do Joseph Campbell. Vocês devem conhecer muito a questão da jornada do herói, a discussão do monomito, tá? Transformar a aula numa narrativa próxima da ficcional, tá? Está lá no meu curso de letramento midiático informacional, que eu vou ministrar, também está colocada essa discussão lá. Então, é muito interessante. E essa questão da necessidade humana de narrativas, tem um filme muito interessante, a gente sempre termina os clipandos aqui com sugestões de filme. O Mundo Imaginário do Dr. Parnassus. Tá? Esse filme que é com aquele ator que o Heath Ledger, né, que morreu durante as filmagens, tá? Ele morreu durante as filmagens, é do Terry Gilliam, o diretor desse filme. É um filme bem assim, Terry Gilliam, quem conhece esse diretor que fez parte daquela trupe de humor britânico, Monty Python, né, dos anos 70, O Mundo Imaginário do Dr. Parnassus. Tem uma cena, uma sequência, né, do filme, que até vou destacar aqui, que são monges budistas que estão sentados em tapetes que flutuam, tá? E eles estão concentrados em meditação transcendental, assim, recitando mantras e histórias, tá? E é interessante do porquê disso, que eles colocam que eles se veem assim como um dos pilares do mundo. Eles não podem parar de contar histórias, senão o mundo acaba. Senão o mundo acaba. Isso é uma coisa, é uma memória atávica que a gente ainda traz das sociedades de transmissão oral, de conhecimento e de saber, tá? Que, de certa maneira, mais que metaforicamente, quase literalmente, se não há essa recitação, essas narrativas, né? Contar as narrativas, recitar as narrativas, quase como mantras, o mundo literalmente acaba. Literalmente acaba. Então, eu acho que nós trazemos isso, é um trecho muito interessante desse filme. Nós trazemos isso, essa memória atávica dessas sociedades antigas, né, primitivas, tá? Carregamos ainda isso, tá? Muito bem, gente. Então, eu vejo dessa forma otimista. A profissão do professor não vai terminar, porque ainda vamos acabar um dia, mas não agora, porque o ser humano tem uma necessidade atávica, arquetípica, digamos assim, de ouvir histórias, contar histórias, ouvir histórias, tá? Com isso, nós terminamos aqui de uma forma otimista o Clipando número 5. Muito obrigado pela atenção de vocês. Então, reforço o compromisso, nossa periodicidade aqui semanal. Teremos o Clipando número 6 na próxima semana. Vamos ver os temas, né? Sempre a grande mídia tem, assim, sempre lá e cá assuntos interessantes. Eu acho que o professor é um cara muito atarefado, né? Circulando de uma escola para outra, a gente sempre perdidos, tendo que preparar a aula,
Então, consome muito tempo, né? Então, eu acho que isso aqui é um esforço para tentar facilitar a vida, pelo menos no aspecto da formação do professor, né? Valeu, gente. Muito obrigado. Valeu. Tchau.